Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Jovens de todas as juventudes espíritas da Bahia, jovens da Magebe, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Difundir e disseminar o amor. Fazer com que o amor se propague por todos os quadrantes da terra. Tarefa edificante e difícil, mas extremamente prazerosa. E quando se fala de juventude, eu lembro da minha juventude. Participei da Juventude Espírita Maria Dolores, no Centro Espírita Luz e Caridade. Dos 16 aos 25 anos, foi uma fase maravilhosa. E sabemos das dificuldades que os jovens enfrentam, principalmente em relação à credibilidade, à visão daqueles que envelheceram e muitas vezes se esqueceram que já foram jovens e que há uma necessidade desse fogo da juventude se expandir em ações, em atitudes que saiam da rotina, que saiam do marasmo, do medo de se expor. O jovem está acostumado a superar esses medos e esses obstáculos. Por isso eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui. Lembrar que quando Jesus estava carregando o madeiro infamante dos 12 discípulos, o que estava com ele foi o mais jovem, João. Ele não tinha nem 18 anos de idade e acompanhou Jesus sem medo dos romanos, sem medo dos soldados do templo dos judeus, sem medo dos sacerdotes. Ele estava ali, abraçado com Maria, a mãe de Jesus, que a partir daquele momento ele tomou como sua mãe. Os outros, mais velhos, mais maduros, não estavam escondidos. Cada qual com a sua questão e no seu degrau. Mas João, o mais jovem, estava ali. Alguns séculos depois, nós lembramos que João retorna na figura de Francisco de Assis. E jovem, busca reviver o cristianismo. E jovem, canta a beleza da vida em Assis, encantando a todos, se transformando no irmão alegria, no pobrezinho de Deus, ainda muito jovem. Por isso, se nós fôssemos listar aqui as histórias dos jovens que ajudaram a transformar o mundo e estão ajudando a transformar o mundo, aqueles que ainda têm o pensamento de são jovens, não têm juízo, muitas vezes se esquecem do que a doutrina espírita nos ensina. O corpo pode ser jovem, entretanto pode estar ali um espírito muito mais evoluído e muito mais maduro do que aqueles que estão envergando um corpo já envelhecido, com barba branca e aparentemente experiente, e muitas vezes não o são. Por isso, eu quero deixar uma mensagem para os jovens de respeitar, sim, aqueles mais experientes na vivência humana, de respeitar, sim, os cabelos grisalhos, que muitas vezes nos traz conselhos edificantes. Entretanto, o amor é um fogo que queima todo tipo de discriminação, todo tipo de obstáculo. Por isso, jovens, amem. Vivam
esse momento da vida, essa fase da juventude, que é a fase que se busca o entusiasmo, que é a fase da esperança, que é a fase dos sonhos. É necessário viver cada fase. Tem um ditado que diz que quem não vive o mito na época certa vai pagar o mico na época errada. Vocês precisam viver a juventude de vocês. Os erros fazem parte do caminho. As quedas fazem parte do percurso. Entretanto, enquanto os homens julgam as ações, Deus julga as intenções. E as intenções da juventude espírita de toda a Bahia, de todo o Brasil, as intenções da Mageb é difundir a doutrina espírita, é difundir o Evangelho de Jesus, é superar as paredes, os obstáculos, as fronteiras que separam as religiões. Há entendimento. Vamos buscar os pontos que nos unem, não que nos separam. E o amor é o ponto mais importante, que une todas as criaturas. Muitas vezes, companheiros evangélicos batem a nossa porta e nós deixamos entrar. E muitas vezes eles sentam e dizem: vamos estudar a Bíblia? Eu digo: claro, mas eu posso pedir uma coisa? Diga, meu Senhor, deixa eu escolher a parte que nós vamos estudar. Claro! Então eu pego o Sermão da Montanha e começo a conversar com esses irmãos sobre o amor, sobre o perdão, sobre a solidariedade, sobre a caridade. E normalmente no final eles perguntam: qual é a igreja que o irmão frequenta? Eu digo: eu sou espírita, eu frequento um centro espírita. Você é espírita? E a espírita lê a Bíblia? E o espírita lê o Evangelho? Porque eu escolhi o que nos une. E o que nos une é o amor. Para vocês, jovens, escutem tudo, vejam tudo, observem tudo, retenham o melhor. Não abafem o desejo de amar. Não abafem o desejo de revolucionar. Não abafem o desejo de levar o Evangelho de Jesus. Evidentemente, surgirão críticas. Tudo isso faz parte. Toda ideia nova, no início, é ridicularizada. Depois, é combatida. E no final das contas, é aceita pela sua lógica. Não desista diante da ridicularização. Não desistam diante do combate, para que possamos ser aceitos pela razão dos fatos e pela força do amor. Amém. Não foi possível estar nas ruas no 2 de julho, que é uma festa cívica, para apresentar às ruas a doutrina espírita, sem a intenção de proselitismo, mas com a intenção de divulgação, porque a maior caridade que se faz à doutrina é a sua divulgação. Vamos fazer de forma virtual. E no ano que vem, com fé em Deus, estaremos juntos, caminhando pelo Centro Histórico de Salvador, levando a doutrina que prega a imortalidade, a reencarnação, a evolução e o grande amor que Deus tem por todos nós e que nós nos devemos uns aos outros. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, amemo-nos,
Jesus nos abençoe e muita paz.